conversar agora com o deputado estadual Marley Menezes, do PSDB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Piauí. Depois daquele domingo movimentado, o último domingo lá na Assembleia Legislativa, a eleição apertada, a vitória do deputado Temístocles, o PSDB havia ficado naquela indefinição ainda da bancada. Na verdade, a bancada foi dividida, né? O deputado Luciano e o deputado Firmino Paulo votaram no deputado Fábio Novo e o senhor declarou voto ao deputado Temístocles, que acabou vencendo a eleição. Mas a bancada, como fica? O senhor foi eleito, inclusive, o primeiro vice-presidente nessa chapa. Como fica agora o posicionamento do PSDB, ou o seu posicionamento pessoal será diferente do posicionamento dos outros deputados? Bom, antes de tudo, é importante registrar que a bancada foi liberada, já que nós não tivemos um consenso quando da eleição para presidente da Assembleia. Passado esse momento, que foi um momento histórico, e diria já uma página importante da história do Piauí, que será com certeza lembrada durante muitos anos, da maneira como aconteceu, com as emoções que estavam envolvidas, né, no clima de disputa. Eu, particularmente, ainda não tinha vivido uma disputa como aquela dentro da Assembleia. Uma emoção mesmo de eleição, As eleições eram no consenso. E como houve essa disputa, é óbvio que, em certo ponto, se tensionou o clima, mas nada que ferisse o respeito mútuo entre todos os colegas. A Assembleia é uma casa composta por 30 deputados, todos com o seu pensamento, cada um é cada um, homens e mulheres, e a gente deve se respeitar, inclusive por essas diferenças, né? Então, hoje nós estamos todos unidos em prol do fortalecimento do poder legislativo, que, creio eu, sai mais fortalecido e independente. Com relação à bancada do PSDB, a bancada do PSDB deve permanecer na oposição. Os 3 deputados? Os 3 deputados, creio eu que sim. A gente, após a eleição de presidente, não chegou a ter uma reunião formal, mas essa é a tendência da bancada, que não vai também, de maneira alguma, estar criando obstáculos com o intuito de dificultar a gestão do Poder Executivo, de maneira nenhuma. Nós vamos fazer, essa é a minha intenção, fazer uma oposição limpa, construtiva. Aquela famosa oposição responsável. Claro, limpa, construtiva, apontando falhas quando elas acontecerem, e falhas são comuns em qualquer gestão pública, mas também tendo a serenidade, a maturidade, a paciência e a compreensão necessários para sentar à mesa com o governo quando, de fato, existirem temas ou propostas que interessam a população. Então, essa deve ser a postura da bancada do PSDB. Deputado, como fica a sua relação, ou como está a sua relação com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que conversou pessoalmente com os deputados do PSDB pedindo voto para o deputado Fábio Novo? Olha, a relação continua de respeito, né, de consideração, embora eu tenha adotado uma posição diferente da opinião do prefeito, nesse caso, da eleição da Assembleia. Isso eu já tinha dito antes do próprio pleito, que nós, deputados estaduais, nós tínhamos todo o direito de beber das fontes, ouvir os conselhos dos mais experientes, das demais lideranças do partido, como o prefeito Firmino, como o doutor Silvio Mendes e tantos outros. E ouvir esses conselhos é importante dentro do processo, amadurece a decisão que cada um toma, mas a decisão que eu tomei foi a decisão baseada na opinião dos meus eleitores, da população de um modo geral, das pessoas que admiram, que aprovam o meu trabalho e, acima de tudo, na minha consciência. Mas não, de maneira nenhuma, em nenhum momento, desrespeitei a opinião dos meus colegas de partido ou, inclusive, dos demais colegas da casa que tiveram uma outra opção. Os 2 candidatos eram bons candidatos. Eu disse isso, deixei claro. O Fábio vinha com a bandeira da renovação, com vários projetos que são importantes, e nós estamos, inclusive, acompanhando esses projetos já colocados, inclusive, através de requerimento essa semana, de modernização da casa. E o deputado Temístocles tem um histórico de realizações
na Assembleia. TV Assembleia, Rádio Assembleia, Cine Teatro, as obras sociais, enfim. Então, era uma eleição de fato difícil, tanto que foi bastante acirrada. Mas esse passo já ficou na história e nós vamos agora trabalhar para fortalecer a Assembleia, claro, havendo sempre, como em qualquer legislatura, um número de deputados que vão defender o governo instalado no Poder Executivo e um outro número de deputados que farão um processo não menos importante, terão uma atuação não menos importante, que é de fazer oposição, que na verdade talvez seja o lado mais difícil. Nós temos a missão de fiscalizar, de estar atentos às matérias, ao emprego dos recursos públicos, e um governo só terá a pretensão de ser um bom governo se tiver uma oposição forte, porque a oposição ajuda o governo a evitar os erros e, enfim, a acertar. Deputado, a vereadora Pedrina, de Colônia do Gurgueia, está mandando um abraço, disse que estamos juntos com o senhor. O outro telespectador, o Neto Seabra, disse que está junto com o senhor em todas as suas decisões. O outro telespectador quer saber se o PSDB está dividido lá na Assembleia, o Alex Brasil, do Parque Piauí. E esse embate lá pela presidência da Assembleia, o senhor acredita que pode atrapalhar de alguma forma a apreciação de projetos do interesse do governador Wellington Dias? Não, de maneira nenhuma. O próprio presidente, o deputado Temístocles, que já vem de uma série de eleições, a maioria delas, ou quase todas em consenso, tem uma boa relação com o governador. A Assembleia não vai ser um empecilho para o atual governo. É óbvio que tem que ser dado a nós que estamos na oposição o direito ao contraponto, o direito à palavra, a sermos respeitados, a termos a autonomia necessária para quando uma matéria, de fato, vou dar um exemplo, se tiver uma proposta que por acaso tire algum direito ou garantias de servidores públicos, é natural que a oposição não vai cruzar os braços e aceitar. Então, qualquer matéria, mensagem de lei do governo que fira interesses de servidores ou que, de certa forma, não tragam benefícios à sociedade, podem acontecer por erro, ou por equívoco, ou por uma opinião distorcida. Então, aí é que entra a importância de uma oposição firme, sólida, consciente e preparada. Essa aproximação do prefeito Firmino Filho com o governador Wellington Dias, o senhor enxerga PT e PSDB juntos no ano que vem, sucessão municipal? Olha, eu disse isso ontem, inclusive. É preciso deixar claro que o prefeito Firmino Filho, como prefeito em exercício e candidato natural à reeleição, precisa ter toda a autonomia necessária para construir as alianças que ele, como conhecedor da realidade de Teresina, entende necessárias para a consolidação da sua posição. Então, nesse aspecto, eu respeito absolutamente esse direito do prefeito Firmino Filho de construir as alianças que são da sua... esse processo. Claro, que são da sua preferência, até porque ele é o candidato natural do PSDB. Se convidado a opinar, é claro que eu terei, com maior humildade, a posição de dar um conselho, de dar uma opinião, não só em relação ao PT, mas a qualquer outro partido. Eu acho que essa é uma questão que tem que ter uma liderança, no caso o prefeito, e que nós, sendo chamados, eu e os outros quadros do partido, para participar e opinar, cada um vai procurar dar a sua opinião correta e sincera. Então, não é importante antecipar esse processo, é um processo que ainda vai ser deflagrado no ano que vem. De minha parte, não haverá nenhum tipo de dificuldade para a construção do caminho do prefeito Firmino Filho. Tá bom, deputado Marden, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.